Bem-vindo ao AICast, o podcast de inteligência artificial em português, com André F. Costa. Então estamos aqui no teu LinkedIn, Luís. Foi onde eu te conheci, até, não é? Foi aqui através do teu podcast que partilhas no LinkedIn. Fala-nos um bocadinho de ti, da tua experiência, quem é que tu és, o que é que gostas de fazer. Boa. Então, olha, sim, primeiro que tudo, olha, muito obrigado pelo convite, Marco, e pela iniciativa. Obrigado eu por teres O dobro do aceitado também. sucesso, o dobro do sucesso que tu ambicionas, mas assim de uma forma resumida, por isso Luís Almeida, casado, pai de 2 filhos, por isso 7 e 10 anos, por isso sempre energia, como costumo dizer, e que faz com que os pais também tenham essa energia. Sempre estive ligado à área de TI, ou seja, toda a minha formação foi toda em TI, mais especificamente. Tive a oportunidade também para fazer todas as formações, pós-graduações, MBAs na área de transformação digital e futuro dos negócios, mas acima de tudo tive a oportunidade a nível profissional de estar 16 anos na IBM. Eu diria que foi uma das melhores experiências que tive, ou seja, foi quase um MBA assim a sério, ou seja, numa multinacional, uma grande organização. Sim. Que me ajudou a crescer não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Depois tive a oportunidade para ir para outra organização também mais ou menos semelhante, mas a CGI neste caso, que é uma organização do Canadá, e nos últimos tempos tenho trabalhado mais na área de transformação digital e de inteligência artificial, com um foco muito grande no sentido de ajudar as pequenas e médias empresas a aumentar a sua literacia digital, mas também a sua literacia analítica. E assim, de uma forma muito resumida, tem sido esta a minha jornada. Boa, e vamos ter a oportunidade de tocar aqui em alguns pontos também ao longo desta conversa que se prevê muito interessante. A experiência do Luís e o trabalho que ele está a fazer é espetacular, eu tenho acompanhado no LinkedIn principalmente e recomendo, e claro, agradeço muito esta conversa, que certamente será uma ótima introdução a muitos empresários, empreendedores no mundo da tecnologia, da alta tecnologia e também muitos profissionais que possam ambicionar uma carreira como aquela que tu tiveste e que podes dar como exemplo. Assim, uma pergunta mais ambiciosa que eu gosto de fazer é sobre a inteligência artificial e os problemas do mundo. E a pergunta é, se tu puder, ou se a inteligência artificial pudesse, se tu pudesse escolher e ajudar a que isso acontecesse, resolver um problema do mundo, e temos muitos atualmente, não é, neste momento, qual é que seria? Qual é que acharias que era o mais urgente, o mais importante, que se houvesse a possibilidade de uma super inteligência artificial resolver, que tu optarias? Eu sei que possivelmente a resposta, talvez até tendo em conta o timing que estamos a fazer esta entrevista, e para coincidir seria, como estamos na COP28, seria se calhar a parte do clima, não é? Mas eu pessoalmente, se tivesse essa possibilidade, essa magia, por assim dizer, era no combate à pobreza. Ou seja, tentar com que as pessoas que efetivamente não têm essas mesmas possibilidades, não é? Que pudessem, de uma forma eficaz, a inteligência artificial pudesse ajudar que pelo menos a pobreza, ou até mesmo a questão alimentar, que pelo menos todas as crianças e também como adultos e idosos, tivessem todos possibilidade de, pelo menos, não passarem por esse desafio. Acredito que seja uma situação bastante dolorosa e acho que se pudesse, assim, escolher, assim, não desmerecendo todos os outros problemas que existem, mas acho que era esse que eu escolheria como um dos alvos a trabalhar neste momento. E é um ótimo objetivo e, claro, há muitos problemas e todos eles são importantes, daí também o objetivo e a dificuldade desta pergunta em escolher se calhar pela sua urgência ou pela forma como nós interagimos com ela. É uma escolha bastante pessoal, porque o ideal seria resolver todos. E por falar em pobreza, vi um artigo teu muito interessante aqui no LinkedIn,
apesar de não ser sobre pobreza, é sobre um tema que pode certo. ter um grande impacto nisso, que é o emprego. E pergunta assim: a IA, vamos esperar aqui, que abra, a IA pode substituir totalmente os humanos no trabalho? Queres falar um pouquinho sobre este artigo e fazer aqui uma preview sobre o que é que quem vier aqui ao teu LinkedIn, que eu vou deixar no link aqui Claro, no vídeo, onde o estiveres a ver estará lá o link do LinkedIn do Luís. E certo. o que eu pergunto é se queres falar um pouquinho aqui sobre esta questão, que acredito que muitas pessoas já terão opinião formada, mas que Claro. poderão talvez poder contar com uma opinião de quem está no mercado e de quem sabe o que é que está a ser feito e por qual é o caminho que estamos a levar. Claro, objetivamente, ou seja, quando fiz propositadamente, quando escrevi este artigo, acima de tudo foi tentar ser provocatório. Pronto, provocatório por tentar obter efetivamente audiência. Ou seja, eu acho que a nossa sociedade, por vezes, quando aparece este tipo de tecnologia, vamos chamar neste caso com foco em inteligência artificial, mas se nós recordarmos há pouco tempo, teríamos o metaverso em que todas as empresas iam para o metaverso, tivemos o blockchain, ou seja, são ondas tecnológicas, efetivamente, mas acima de tudo, objetivamente e falando pragmaticamente, eu acho que não vai ser nunca totalmente, ok? O que acontece é que nós devemos ver a tecnologia como um auxiliar para potenciar efetivamente as qualidades de cada uma. Pronto. E digo isto porque nos últimos 2 estudos que eu por acaso tive acesso, um deles que é com a MIT e com a OpenAI, em que se verificou, acima de tudo, um aumento da produtividade das pessoas, ok? Usando ferramentas, agora se chama IA generativa, ok? Em que as pessoas aumentaram não só pela qualidade do trabalho, que isto é bastante importante, mas também por aquilo que entregavam, ou seja, pela produtividade. Ou seja, cada vez mais as empresas, hoje em dia, como nós sabemos, têm um foco muito grande em ser produtivas, ok? Eu sei que muitas vezes há um foco enorme para falarmos só em lucros, mas, acima de tudo, não podemos esquecer que, no final do dia, temos que resumir isto a números, ok? E em números esses que, efetivamente, se têm de traduzir em coisas tangíveis, vamos chamar Em assim, entregas, não é? De facto, entregas. as entregas hoje em dia são o mais importante, tanto a qualidade, muito a Certo? qualidade, claro, como a quantidade, É isso mesmo. porque tudo anda E num ritmo muito veloz. é isso mesmo. Por isso, assim, de uma forma resumida, por isso eu acredito cada vez mais, ou seja, este estudo disse que do OpenAI e do MIT, ou seja, que é uma universidade que foi em março de 2023, em que disse que foi 37% mais rápido e 20% com maior qualidade. Então, acho que isto é um dado bastante importante. Outro ponto muito importante, onde houve maior impacto, foi com as pessoas que têm menos formação, ou seja, que têm menos qualificações, ou seja, este é um ponto bastante interessante. E num estudo mais recente, que foi da Harvard, com a BCG, que, ou seja, também é uma consultora bastante de renome, que em setembro de 2023 eles disseram que houve um aumento, outra vez com foco na produtividade, de 25% mais rápido, mas 40% com maior qualidade. Ou seja, isto São tudo para a números pergunta que tinhas impressionantes. feito. Certo? Isto tudo porquê? Por isso, cada vez mais vê que devemos olhar esta ferramenta, vamos chamar de inteligência artificial, como um auxiliar para que possamos efetivamente tirar melhor partido do nosso potencial ou até alargar os horizontes que se calhar possam não estar numa fase inicial em mente, por assim dizer. Sim, Esse, parece-me bem, mas eu não sei se tu tens a mesma noção do que eu. Eu praticamente todos os dias ou todas as semanas, sempre que inicio uhum, um novo curso ou tenho a possibilidade de interagir, enquanto pessoas que não estão a utilizar o chat GPT ou inteligências de ferramenta artificial generativa e que até podem pensar que é uma onda como o blockchain e como o metaverso ou como a Bitcoin. Não uhum. sei qual é a tua opinião sobre isto e se achas que as pessoas se poderão manter uh, à margem e se enfrentam o risco de serem os novos analfabetos do século XXI. Qual é a tua Eu opinião digo sobre isso?
Eu diria que quando por isso, esta pergunta quando fiz se IA poderia substituir os humanos, eu acho que no trabalho, eu acho que hoje em dia se calhar substituindo a palavra, que é quem efetivamente, potencialmente não trabalhar estas ferramentas, ok? Poderá ter mais dificuldade, não só a manter o seu posto de trabalho, como também ter uma ambição, ok? Ambição essa que poderá ser por novas profissões que vão ser desenvolvidas, que ainda não sabemos quais são, ok? Muitas Mas delas. e muitas delas não só também criar impacto na sociedade, como também na economia como um todo. Ou seja, por isso, efetivamente, há pessoas possivelmente que não usaram, ok? Mas talvez aí, da mesma forma que existe esta comparação, não sei se fará muito sentido, é Portugal, efetivamente, a nível de literacia, por exemplo, financeira, efetivamente é dos países que não está muito bem colocado. A nível digital, apesar que o último reporte que saiu, apesar de estarmos, não quero estar aqui a dizer o número para não estar a falhar com precisão, mas ainda não estamos ainda bem adotados nisto. Ou seja, só as empresas com maior capacidade de investimento, de ajudar os colaboradores no sentido de aumentar esse conhecimento, é que terão potencialmente mais facilidade nisso. Mas depois também existe uma parte da sociedade que não acompanha isto tão vivamente como tu acompanhas, como eu, diariamente, mas efetivamente acho que esse será talvez o custo barra risco de não adotar, de pelo menos tentar perceber o que é que faz sentido, porque já há profissões que poderão ser efetivamente substituídas por inteligência artificial, poderá haver outras profissões que não vão ser substituídas, como um eletricista, se calhar trabalhos, vamos chamar, mais manuais, e outro tipo de trabalhos que são efetivamente mais, vamos chamar, mais repetitivos, ok? Esses sim, o potencial de automatizar algumas das funções fará mais sentido. E aí acredito que o ser humano poderá efetivamente entregar mais valor, porque poderá se focar em coisas que façam mais sentido. Poderá ser criatividade, poderá ser outro tipo, até ter mais tempo para atividades que faz sentido investir tempo e agora por outras razões está talvez menos motivado para as fazer. Sim. Por acaso, até uma das coisas, eu estou a atualizar o curso Super-Humano, como tu sabes, do qual Uhum. fazes parte, da comunidade Certo. Super-Humano, e um dos novos conteúdos fala muito sobre isto, uma opinião de um especialista de referência, e o que ele diz é mesmo que não, aqui não é a questão se a inteligência artificial se vai substituir ou se é uma Uhum. ameaça, mas que os estudos mais recentes comprovam, e vai muito no seguimento até do que te vinhas a dizer, que a junção entre o ser humano e a inteligência artificial consegue melhores resultados que só o ser humano e que só a inteligência artificial. O que mostra Claro. que, de facto, existe essa vantagem, essa oportunidade para a inteligência artificial, em vez de pensarmos dela como algo que pode substituir, pensarmos como algo que nos pode ampliar, e até já há uma área na inteligência artificial que estuda esse fenómeno, que é a inteligência aumentada, e há de inteligência aumentada. Mas há alguns Certo. desafios também, não é? E tu tens um artigo também que fala sobre isso, sobre os Certo. principais desafios, os Uhum. 10 maiores obstáculos na implementação da inteligência artificial. Este aqui, na Start and Go, e eu não mencionei, o anterior era na Do Clube de Negócios. Não, peço desculpa, este foi na. Link to Leaders, não era? Link Este to Leaders. aqui, Certo. o anterior. Era Na isso Link mesmo. to Leaders, eu também vou deixar ficar o link, e este aqui na Start and Go. E fala Certo. então sobre os maiores obstáculos. Como não temos tempo para os 10 e como eu quero deixar alguma coisa para quem nos está a ouvir ou a ver, clicar e ir ler, é um artigo curtinho, muito interessante, eu já o li também. Eu estou dentro da área e obtive imensa informação. Até como disse ao Luís, foi um artigo que eu guardei para depois partilhar nas aulas, para dar mais Certo. conteúdo aos alunos para poderem estudar e ler. Está muito bem explicado, simples, recomendo realmente que deem uma vista de olhos, é muito interessante. Como não podemos ver os 10, qual é que considerarias que é neste momento o maior obstáculo para a implementação da AI nas organizações em Portugal? Pronto, aqui de uma forma resumida tentei resumir ao máximo, como é óbvio que poderá sempre, mas tentei, eu poria aqui talvez, às vezes, falta de dados com qualidade, ou seja, é um ponto bastante importante, porque apesar de hoje em dia se falar muito no Big Data, ou seja, muitos dos trabalhos têm que ser começados com Small Data,
ou seja, com dados menor quantidade, de forma a tentar criar padrões e criar modelos qualitativos e não tanto por quantidade, ok? Porque quantidade, nós sabemos em vários exemplos, não só na inteligência artificial, não reflete por si só qualidade, por isso Sim, é bastante relevante. E outro ponto que eu acho que fazia todo o sentido, que é, talvez aqui mais dois, não descurando os outros, é, primeiro que tudo, perceber, ou seja, por parte dos colaboradores, como é que podemos aumentar a literacia deles, por forma a tirar o máximo de valor e perceber qual o impacto que isso pode criar na organização, efetivamente, porque isto não é assim muito fácil de traduzir para quem está a gerir uma empresa, perceber efetivamente qual é o impacto que isto vai criar, se isto cria muito impacto, pouco impacto. Nós sabemos, o outro ponto que eu queria enunciar, que é uma cultura de mudança, okay? Porque nós estamos a falar, a forma de trabalhar é diferente, por isso isto implica aqui muitas coisas que são fáceis de meter vamos lá, estes 10 pontos, vamos chamar assim, mas depois temos que materializá-los, não é? Como é que fazemos com as pessoas que temos, que são pessoas que têm que ser feito o trabalho, que a organização já está definida, mas que temos que olhar para uma organização de futuro, competitiva, sustentável, e que temos que demonstrar que efetivamente há um foco no cliente, uma centralização no cliente, mas que efetivamente tem que ser com trabalho de tudo e de todos, independentemente da área da organização. Por isso é um trabalho colaborativo. Efetivamente, eu diria que estes talvez sejam os nossos desafios, porque efetivamente as organizações são feitas por pessoas, e como é que nós sim. pomos essas pessoas a tirar partido destas ferramentas, que eu acho que é a palavra correta, é ferramenta, ok? Não é uma tecnologia que vai substituir as pessoas. Há aqui as pessoas. Mas muitas pessoas podem pensar isso, não é? E podem dizer: "Ui, eu vou estar aqui a ensinar a dar dados e informações e a trabalhar com a inteligência artificial para depois me Claro. despacharem e ficar aqui só o Sim, computador a fazer o meu trabalho?" eu já Achas tive que as essa pessoas podem experiência. ter esse receio e que vai ser É difícil? natural. É natural. Se nós verificarmos em todas as evoluções tecnológicas que houve, esse medo vai sempre existir. Ainda há pouco tempo eu vi um vídeo de um TED Talks que era bastante interessante, que a pessoa começou a falar de inteligência artificial e disse: agora imaginem a pessoa que descobriu o fogo, não é? Porque o fogo naquela altura, efetivamente dava para aquecer, dava para fazer comidas, mas também criou outras questões, que o medo que aquilo trouxe, não é? Era uma arma, não é? Vamos lá chamar assim, não sei se é a Sim, sim, palavra sim. correta por isso. Ou seja, e aqui é a mesma coisa, ou seja, as pessoas neste momento têm receio porque, primeiro, sentem que, de uma certa forma, nós sabemos, existem mais de 8.000 ferramentas de inteligência artificial, por isso, eu, quando vejo uma organização, nunca vi nenhuma organização, ou seja, sobreviver ou ser competitiva, diferenciadora só pela ferramenta, ou seja, só pela tecnologia, mas sim pelas outras coisas todas que estão inerentes, que são pessoas, processos. Claro que devemos aqui aproveitar esta onda de inteligência artificial e um ponto que é aqui referido, que é o que eu disse agora, de dados. Ou seja, os dados devem ser vistos de uma forma simplicista como alimentos para a nossa alimentação. Sim, Nós precisamos, na nossa alimentação, precisamos de alimentos. A inteligência artificial precisa de dados, mas esses dados têm que ser qualitativos. Se não forem qualitativos, o output, ou seja, um modelo, os modelos que são criados, terão menos qualidade e tudo o resto. Depois, claro, há questões de regulamentação, há questões de privacidade, e há próprias empresas maiores e menores. Por isso, lá está. Não foco tanto em tecnologia, mas em pessoas, processos, alavancar com a tecnologia quando percebemos bem o problema, fizemos efetivamente experimentação, ter uma cultura de experimentação que não é fácil também, e se calhar depois a pouco e pouco ir interagindo bastante, pôr o cliente no centro do negócio. Por isso há aqui um conjunto de coisas que e ver muitas vezes qual a tecnologia correta para o problema que nós temos, ok? Porque não é só pôr IA. E há vamos lá chamar um chapéu, né? Muito grande, né? exatamente. Que isso Que não, é alberga como muita dizer, coisa, não é? agora muita coisa. É preciso ver qual é o problema e potencialmente qual a ferramenta de IA que fará sentido para o departamento de marketing, de operações, logística, de Tem muita vendas. coisa por trás, não é? Não é uma coisa simples, não o que tu fazes com as empresas, e para quem nos está aqui a ouvir, também perceber um pouco, não é, ensinar a utilizar o ChatGPT, ou fazer um prompt para o ChatGPT, ou, fazer mesmo uma ligação à API do ChatGPT. Estamos a falar de muito mais, não é? De resolver definir um problema e fazer todo esse trabalho que está por trás, e depois desenvolver uma ferramenta adequada, alimentá-la com dados, porque sem dados não existe nada que essa ferramenta possa fazer, não é? Sem alimento, para depois haver então um output que seja útil, que podem ser
estatísticas, podem ser dados, podem ser estratégias, podem ter todos Sim. estes formatos, não é? Sim, eu costumo, ou seja, nas formações, como tu sabes, eu dou algumas formações a pequenas e médias empresas. Muitas vezes nós temos, num dos exercícios que nós fazemos, que eu faço com as empresas, tem a ver com, primeiro, criar uma cultura analítica, ok? E isto não é só pôr 4 ou 5 chavões e a partir da manhã, com o devido respeito, somos Exatamente. analíticos, não é? Mas se calhar aquela forma que existe que as nossas crianças fazem muitas vezes e que nós, conforme vamos crescendo, vamos diminuindo esse raciocínio, que é: porquê é que vamos por aqui? Porquê é que vamos fazer isto? Isso, esse porquê tem muito fundamento. Segundo, é importante criar uma estratégia, ou seja, efetivamente criar uma estratégia baseada num problema, ok? E não tanto um conjunto de iniciativas que, se por uma razão A ou B não correrem tão bem, podem desmerecer todo o trabalho que está a ser feito. E depois isso implica criar pequenos use cases, ou seja, assim, ter uma visão grande, mas começar pequeno, por forma a ver como é que nós integramos isto na nossa organização, não é? Porque isto, como nós sabemos, isto pode ter custos baixos, como pode ter custos elevados, mas acima nós temos que ver quais as nossas competências técnicas internas, face aos sistemas que nós temos, por isso é importante fazer esta autoavaliação, e é nesse sentido que eu também tenho participado em alguns projetos internamente, com algumas empresas, que tem sido a mais-valia de ter, ou seja, eu até poderia dizer, há a transformação digital, né, que já se tornou uma palavra, até de expressão corriqueira, ou quase um commodity. Sim, Eu costumo dizer, o grande desafio é a transformação, ok? Implica mudança. E mudança, como nós sabemos, o ser humano, todos, não é que eu é que faço tudo bem e os outros não fazem, mas implica adaptarmos a novas realidades, ver o futuro, como é que nós vamos adaptar a tudo isso. sim. E achas, como é que é possível, se é que é possível, tens realmente já uma experiência muito valiosa nesse campo. As empresas nacionais são essencialmente PMEs em Portugal. Certo? E de que forma, e se achas que é possível, e de que forma é possível, essas empresas integrarem o chavão, o chapéu Hum. da inteligência artificial nas suas operações, no dia a dia? Vamos supor que eu tenho uma empresa com 10 colaboradores, já ouvi Uhum. falar, as pessoas ouvem falar todos os dias de inteligência artificial, mas eu não sei quantos empreendedores se sentaram hoje e disseram: eu vou implementar a inteligência artificial aqui, num setor A, B ou C para começar a experimentar. Vou ligar ao Luís: Luís, eu não sei como, nem sei que vantagem é que me pode dar, se calhar sequer, porque acredito que muitas pessoas nem saibam, ter Claro, inteligência artificial aqui. Isto não é claro, algo que esteja a acontecer, não é? Imagino eu. claro. Não, eu acho que, vendo assim e partilhando um exemplo prático, não referindo nomes como é óbvio, mas acho que o primeiro ponto passa por saber que acho que aí há uma evolução da nossa sociedade, que é passar a ter um trabalho mais colaborativo e não tanto de parceria. Pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, a empresa, como nós sabemos, por vezes, como tu dizes, há muitas empresas que até têm menos de 10 trabalhadores, não é? E por vezes não têm disponibilidade ou capacidade ou literacia para poder parar o seu negócio e se dar, vamos chamar ao luxo, de seja qual for a tecnologia que nós vamos envolver, incorporar no seu negócio. Ok? Por isso deve, nesse sentido, ter na área que possa efetivamente, em conjunto, avaliar muito bem o estado da arte da empresa. Segundo, por vezes as pessoas quando pensam em inteligência artificial, na minha opinião, acho que vem num sentido de resolver um enorme problema, ok? E se calhar nós podemos começar por pequenos processos, ok? Ou pequenos, vamos chamar, desafios ou problemas que nós queremos dizer, e avaliar esse problema de forma como é que nós podemos tirar o máximo partido em que pode começar por automação de processos, ok? Começando com essa automação de processos, acredito que essas pessoas que por vezes fazem trabalhos mais monótonos, pouco motivadores, e tudo o resto possam começar a fazer tarefas que fazem mais sentido e que até podem ajudar a escalar o negócio. Ok? Idealmente, a partir desse processo de automação e com a maturidade dos sistemas e da própria organização, da cultura, podemos começar a pôr, chama-se IPA, que é Intelligence Process Automation, ou seja, começar a pôr um pouco de inteligência nesses processos, de forma a poder começar a fazer, se calhar, coisas ou prever coisas que, se calhar, se for por este lado e continuar desta forma, poderá acontecer isto, ou como é que deverá, ou como é que eu deverei atuar perante este problema. E mais simplesmente, se calhar, a organização definir uma ou outra área em que pega a informação que tem
todos os dias, seja ela em Excel, seja em TXT, seja em que formato for, e começar a criar uns pequenos dashboards, ok? Que hoje em dia existe um conjunto de ferramentas até gratuitas que permite ajudar as organizações que possam ter uma visão de 360 graus, perceber como é que está a parte financeira, como é que está a parte de operações, a parte logística. Claro que isto tudo, como eu estou a falar, parece tão simplicista que é só seguir este espaço e as coisas acontecem. Ou seja, mas eu acho que é definir prioridades, definir muito bem qual é os critérios e como é que nós vamos ajudar também as pessoas que estão na organização a fazer parte deste projeto, ok? Porque isto não pode ser um projeto de uma área, ok? Isto tem que ser um projeto da organização como um todo. E fazer com que essas pessoas se sintam ativos e participantes, porque eu costumo dizer, por muito conhecimento que eu pudesse ter, salvo seja, eu não conheço o negócio, ou seja, não tenho o expertise, por isso, e o meu objetivo é, se é que posso usar este termo, que já usei várias vezes, que é ser um translator entre conhecer o que o negócio efetivamente faz, com a equipa de engenharia, que poderá ter um conhecimento mais específico, vamos chamar em EA, e depois ajudar aqui o negócio e essa inteligência a trabalhar em conjunto. Pronto, tentar A fazer esta trabalhar em ligação, conjunto, sim. assim, de uma forma simplicista, vamos chamar assim. Sim, faz todo sentido. E até estava a ver aqui uma quote de uma, Uhum. ex-CEO da IBM, a empresa, Certo. onde tu trabalhaste, certamente conhecerás, Sei quem, sei. Ginny Aliás, foi do Rometty. meu tempo. Sim, sim. Foi? Foi do meu tempo, sim. E temos aqui uma quote e gostava de saber o que é que tu achas, se concordas. Some people call this algumas pessoas chamam a isto de inteligência artificial, mas na realidade esta tecnologia vai potenciar-nos. Então, em vez de inteligência artificial, o termo mais correto seria então aumentar a nossa inteligência, e vamos aí ao termo que falei há pouco, inteligência aumentada. Tu Sim. falaste muito das pessoas também. Sim, concordo. Eu acho que, acima de tudo, estava aqui a ver uma cábula minha que era que eu fui buscar que as pessoas por vezes devem usar. O que é a definição de inteligência? Existe, eu depois posso partilhar, existe um arquivo em que tem várias definições de inteligência. E na altura eu Uhum. costumo dizer inteligência é um fluxo dinâmico de ser capaz de perceber e ajustar processos que falharam num determinado ambiente. Ok? Por isso, o mais importante nisto tudo é, eu acho que está muito bem partilhado o que Ginny está, da CEO, a CEO da IBM está a referir, é, por vezes, há um foco muito grande em tudo o que existe nas ondas tecnológicas, não é? Mas acho que o que ela quer, efetivamente, como tu disseste, é não devemos esquecer, podemos ter todas as ferramentas ao nosso dispor, mas se nós não tivermos essa capacidade de as usar e tirar o maior partido, podemos ficar limitados. E o que acho que ela quer dizer, e acho que e já tem havido vários talks com outras pessoas que falam nesta área, no fim de contas, o que nós estamos a permitir é que os humanos possam ter um superpoder, vamos chamar assim, é uma palavra já foi mais conhecida por várias pessoas, não estou a dizer que sou original dele, mas acho que faz todo sentido que é nós, por isso é que eu disse no início, é nós, face ao nosso conhecimento, pegar isto como uma ferramenta, vamos traduzir como fosse um PT, todas as pessoas podem ter um PT para a área física, né? Para nos ajudar na alimentação, melhor qualidade de vida, ficar mais fortes, ficar mais saudáveis. Aqui podemos pegar numa tecnologia, ok? Vamos chamar um PT Technology, não sei se este o termo é correto ou não, e pegar nesta tecnologia para nos ajudar no nosso trabalho do dia a dia e nos ajudar a ser mais eficazes. Em que existem, que nós sabemos, ferramentas da Microsoft que estão a sair, que estão a ser usadas, resumo de Sim, reuniões, não faz sentido cá ter uma pessoa dedicada a resumir uma reunião, pessoas a planear de e-mails com propostas de respostas de e-mail, por isso, há aqui um conjunto de trabalhos que efetivamente, ou até nos dirigir organizar a nossa forma de trabalhar, quais são as nossas prioridades. Isto são pequenas tarefas, mas se nós não tivermos um bom planeamento, né, desculpa, isto atropela-nos uns aos outros, né? Por isso, isto é é um efetivamente. bocadinho isto que É, falas aqui no teu site, sim, intelligentalgorithmics.ai, Get certo, Your Business Smarter, não é? São certo. pequenas tarefas, mas que transformam se calhar um negócio convencional num negócio mais inteligente, não só automatizado, que também é importante, mas numa Claro. segunda fase mais inteligente mesmo, não é? É isso mesmo, sim. Acredito que é por aí e acho que está ao alcance de todos. Claro, há empresas que terão maior possibilidade financeira, capacidade financeira e tudo o resto, mas as outras podem
Ou seja, eu acho que deve-se integrar no plano estratégico, nas dimensões e por forma, se calhar ter vamos lá, um advisor no meio deste processo que possa ajudar a empresa por forma a não parar o negócio, porque o negócio não pode parar, mas ver como é que começamos a introduzir este tipo de ferramentas que possam, porque nem todas fazem sentido, nem todas são precisas, mas acima de tudo possa efetivamente focar nas pessoas, focar nos processos e depois ver qual é que é a tecnologia que faz sentido. Eu quando noto por vezes, às vezes as empresas focam muito na compra da tecnologia e depois aquilo não entra tão facilmente, desculpa a expressão, na Sim. organização, não é aceito de uma forma tão fácil. Isto depois torna-se aqui um desafio ainda maior do que já é, mesmo seguindo esta linha de orientação. Né? Uhum. Também tenho muito essa percepção. Muitas vezes há um foco que a tecnologia vai salvar tudo e vai resolver tudo, e depois as pessoas não o utilizam. E temos tecnologias de Ok. milhares ou dezenas de milhares de euros aí por essas empresas fora que têm ou não são mesmo utilizadas, ou as pessoas vão utilizando a parte quase por obrigação, diariamente ou semanalmente a pedirem para preencher isto ou preencher aquilo ou Uhum. fazer, e acaba por ser um acaba por não funcionar muito bem e ser um investimento que pode não trazer muitos resultados, não é? E temos o exemplo, e não tem nada a ver com IA, nem estou a dizer negativamente, temos o exemplo do CRM. Há empresas que não têm CRM ainda. Ok? Sim, E há empresas que têm CRM, que eu conheço, que se calhar ainda não tiram o melhor partido daquilo. E também se calhar não tiram, não é porque não querem, é porque não tiveram ainda a possibilidade, mas sim, têm, às vezes o que eu verifiquei, e já cheguei a empresas em que têm um CRM, ou seja, uma ferramenta CRM de topo, mas não tiram partido daquilo. Ou seja, a sim. ferramenta por si Utilização só, mínima, não é? apesar de ser o topo, não vai, não vai fazer Não o faz trabalho. nada, estas ferramentas não fazem nada sozinhas, e nem a AI faz Por nada isso, sozinho também, faz menos do que aquilo. eh, a minha percepção acaba por ser aqui uma dicotomia engraçada, que é a uhum, inteligência artificial faz muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam neste momento. Muitas utilizam uhum, para fazer filtros no Instagram ou fazer uma publicação no chat GPT, e isso eu nem posso dizer que é a pontinha do iceberg, porque sim, nem a pontinha é, mas ao mesmo tempo a inteligência artificial não faz nada daquilo que as pessoas pensam sozinha. Portanto, claro. acaba por ser engraçado porque nem se explora o que se pode explorar, porque não se tem a noção daquilo que se pode fazer. Eu dou muitas vezes alguns exemplos espetaculares de coisas que estão a ser feitas com o chat GPT, algumas desde Uhum, salvar vidas humanas até criar negócios, mas por outro lado também existe a ideia que se vai ao chat GPT e se põe qualquer coisa, e que o chat GPT vai criar todo um plano de marketing e todas as publicações e todos os textos, assim, de uma certo. vez, e sem se fazer nada. E isso acaba por ser muito curioso. E E aqui em até jeito de. até é Diz isto. contraditório, porque no fim de contas é aquilo, ou seja, quando eu digo provocatoriamente que IA pode substituir os humanos, é uma prova que há pontos, ou seja, até porque na fase em que nós estamos de inteligência artificial, que é na fase Narrow Intelligence, ou seja, é um dos tipos, a inteligência é especializada em apenas uma área, só resolve problemas específicos, ok? Apesar que há quem diga os últimos, vamos chamar, não sei se é gurus, ou seja, o termo que queremos Sim, usar, sim, e a OpenAI já admitiu, atenção, que já está a trabalhar na AGI, que é a General Intelligence, que é a inteligência artificial que realiza tudo o que um ser humano pode fazer, e já está a fazer testes na ACI, que é a inteligência ainda mais que os seres humanos a nível de todos os sentidos. Pronto, e eu sei que aí pode criar aqui algum, alguma insatisfação, algum medo, e por isso a regulamentação que até saiu neste fim de semana, na sexta-feira ou no sábado, sim, já por está a parte sair a regulamentação, não é? da União Europeia. Mas E isso sem acaba por. entrar, por falar em inteligência artificial geral, que será aí um grande momento, certo, para a humanidade, e a superinteligência também, ainda nem conseguimos imaginar muito bem o que é que será, mas Uhum, vamos deixar certamente de ter uma ferramenta para ter algo pensante ao nosso lado, e isto vai mudar um bocado a nossa relação, provavelmente, com a uhum, tecnologia, mas sem entrar assim em grande futurologia, mas pensando com base no que sabemos hoje, como é que uhum, achas que será o mundo profissional e o mundo em geral em 2030? Por exemplo, em 2030 faria sentido ou fará sentido
este podcast sobre a tecnologia que estiver na altura, provavelmente ainda sobre a inteligência artificial. Uhum. E como é que seria este podcast? Como é que imaginas que seria em 2030? Bem, em 2030 podemos ter aqui um auxiliar que até pode ser um robô, né? Não sabemos isso, mas não ironicamente, como estava a responder, eu acho que o potencial, ou seja, primeiro acho que faz sentido porque este tipo de podcasts ajuda a aumentar a literacia digital e analítica. Pronto, eu acho que isto, Sim, eu e acho às que vezes o quando há um, pessoal está no trânsito também e dá sempre jeito de ter alguma coisinha, não é? Ida para o trabalho ou claro, assim. Ou quando se faz e uma viagem pode até ajudar a fazer um Lisboa, enquadramento, quem é de Lisboa até ao Porto sempre está ali entretido um bocado. Eu claro, pelo acho menos que gosto de ver os podcasts, o teu e outros que sigo. Aproveito sempre esses bocadinhos mais de viagem entre um lado e o outro para poder faz, aumentar o conhecimento, sempre de uma forma leve. Também este formato de conversa acho bastante interessante. depois são opiniões que, acima de tudo, claro, a nível profissional, acho que vai haver possibilidade, ou seja, estamos aqui numa fase em que quase todas as pessoas, e acho que isto é que foi a disrupção que houve em novembro de 2022, quando apareceu o ChatGPT, em que qualquer pessoa hoje em dia, sem grandes conhecimentos, não é preciso de matemática ou de estatística, quase pode usar uma ferramenta de IA. Ou seja, eu acho que isso é super, foi, talvez uma das maiores revoluções dos últimos tempos. Pronto. Eu acho que isso é importante porque pode possibilitar a essas pessoas começar a trabalhar com essas ferramentas que façam mais sentido para o trabalho delas. Por isso. Ou seja, eu acho que faça esses estudos que comprovam, ou seja, universidades com renome, entidades com renome, em que se verificou, mesmo as pessoas com menos conhecimento, foi onde houve aumento de rapidez e de qualidade. Por isso, eu acho que Sim, vai ser melhor. Por isso, claro, agora, a nível se calhar geopolítico pode ser, é um bocado mais difícil, porque efetivamente se calhar eu não teria essa ideia, se calhar com muita pena minha e se calhar muitas pessoas, estar aqui numa fase deste tipo de guerras, né? Que se calhar sim. existem E a com muita inteligência pena. artificial, achas que vai ajudar a resolver ou ainda vai potenciar, criar mais uma arma na É, mão de é, quem a possa esse, utilizar de esse, forma sim, errada? efetivamente esse risco existe e já é usado, ok? Eu acho que como tudo, como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem e para o mal. E isso eu costumo dizer, fazendo outra vez outra comparação, é os alimentos. Nós podemos dizer a fruta faz bem, mas se comemos muita fruta, também não faz tão bem porque tem bastante açúcar, não é? Por isso há que Sim, haver um sim. Se equilíbrio. comermos 30 E, maçãs num dia, provavelmente vamos ficar doentes, não é? pronto, por isso, eu acho que aqui, efetivamente, há pessoas que vão pegar neste tipo, e na área de cibersegurança, nós sabemos que, efetivamente, este tipo de ferramentas pode ajudar a combater, como também pode ajudar a inovar outras formas de ataques. Por isso, temos que tentar arranjar aqui um equilíbrio. Claro que isto depois passa por quem põe a mão neste tipo de ferramentas e usa com um fim ao outro. Mas eu acho que devemos ser positivos. Efetivamente, eu acho que desde os últimos, a inteligência artificial nos últimos 70 anos para cá, tem tido mais benefícios, ou seja, tem trazido mais benefícios para a sociedade. Não quer dizer que possa haver alguns casos que devam ser ignorados, mas eu digo que, no cômputo geral, vejo como mais positivo para todos. Ou seja, eu acho que isso, e principalmente para as nossas crianças, e não menos importante, até no caso de Portugal, em que somos considerados, se não estou em erro, o quinto ou quarto país do mundo mais idoso, poderá ajudar pessoas que se calhar neste momento, por razão A ou B, estarão mais sozinhas, e ferramentas de inteligência artificial que possam ajudar a fazer essa complementaridade, de ajudá-las, seja uma questão de saúde, seja uma questão de acompanhamento de um programa que gostem, ou até de fazer brincadeiras, com o devido respeito. Não sei, há pouco tempo dizia um amigo meu que ele, não sei, há uma ferramenta que é qualquer coisa tipo Cook ChatGPT, ou seja, ele não era cozinheiro e de um momento para o outro adquiriu uma ferramenta destas e todos os dias faz e já é uma pessoa com mais idade, e ele tinha muita dificuldade porque o filho não chegava a horas e depois tinha que dar comida aos netos, né? E ele Sim. arranjou uma forma de brincar com todos, né? E agora, quase que chega ali, o chat diz assim: Olha, eu queria fazer A e B. E ele, hoje sugiro isto e aquilo. E ele vai todo satisfeito. Ou seja, até parece que, claro, não são muitos os casos, mas arranjou uma rotina, sai de manhã, vai comprar as coisas que é preciso para fazer para o jantar, e quando chega à noite está a fazer o jantar com as crianças. Pronto, vejo Um bom aqui, exemplo de como pode. pronto, e não estamos a falar de inteligência, assim, uma coisa do outro mundo. Mas, ou seja, Sim. mais uma vez reforço, é um Mas toca a auxiliar, vida das pessoas, não é? mas toca às No pessoas e dia a dia. pode criar impacto positivo.
a pessoa ficam todos, no geral, ficam todos felizes. Sim, olha, é uma ótima mensagem para terminarmos aqui o nosso podcast. Eu vou partilhar aqui só, creio que falámos de muita coisa hoje Uhum. e não falámos ainda, ou falámos por alto aqui do teu podcast. Não sei se queres falar um bocadinho sobre o podcast e mais algum tema que, Posso, entretanto, posso, nos tenha posso, posso, posso passado. partilhar. Acima de tudo, o episódio que está no ar é 80, efetivamente foi com o Rui Barradas da Tua Finanças, efetivamente. O meu objetivo, este por acaso foi ao vivo, foi mesmo lá no Doutor Finanças. Pois foi, estou a ver que não foi, Foi que não mesmo foi lá, online desta vez. não foi Espetacular, online. Rui Barra, Sim, que é uma personalidade sim. incrível, portanto, aqui Que tem aqui um um convidado caráter de de peso. também de literacia financeira também. Acho que é um ponto também bastante interessante. Ou seja, isto começou como um desafio, começou no início deste ano. Eu funciono por objetivos, por resultados. O meu target é chegar aos 100 convidados. Estou no bom caminho, por isso diria que está quase tudo fechado. Agora, nesta fase, vai haver um bocadinho menos, mas tenho feito regularmente. O principal foi ouvir histórias, aprender com as pessoas. Ou seja, eu acho que nós, quando quis criar isto, foi que eu acho que nós devemos ter sempre um processo de aprendizagem, mas devemos criar alguma coisa, efetivamente também. E não menos importante, eu acho que estes momentos, como estamos a fazer aqui, como eu faço, de partilha de experiências, porque por vezes nós todos temos o mesmo problema, e se calhar podemos pegar nestas informações, ouvir como é que eles atuaram, algumas delas possam servir Sim. como base para resolver alguns desafios que apareçam na nossa vida, sejam eles profissionais ou até mesmo a nível pessoal. Sim, há uma frase que diz que não podemos cometer todos os erros do mundo, não é? E às vezes é Uhum. bom também, alguns destes podcasts são muito crus, são muito Sim, realistas, e as pessoas falam livremente e sem complexos das coisas que fizeram bem e daquelas que correram às vezes não tão bem. E isso é muito sim, bom porque nós assim aprendemos com os erros dos outros e não precisamos nós de fazer todos. Já continuamos a fazer alguns, mas já não precisamos de fazer todos. Façam como sim, eu, subscrever aqui neste botãozinho, aqui está, subscrito, façam também para continuar a aprender e a ver esta partilha sempre bem disposta, descontraída, sem chavões, eh, sem estrangeirismos, aquela coisa que às vezes é sim, muito comum na malta da tecnologia, e há alguns, eu próprio sou culpado, não é? Também acabo por utilizar aqueles que são os mais comuns, mas a abordagem do Luís é sempre muito, muito terra a terra e ali muito direta e muito pragmática, e eu acho que é muito interessante e uma mais-valia para, sem dúvida, para qualquer pessoa que tenha uma empresa, mas também para profissionais, porque o Luís tem uma carreira de muito sucesso e que está neste momento numa fase, não é, de grande liberdade profissional e de grande concretização profissional, como pudemos ver, e creio que é um percurso que são os percursos que nós devemos valorizar e as pessoas que nós realmente devemos admirar. Esqueçam lá o Steve Jobs, esqueçam lá o Bill Gates, que a maior parte das pessoas, eu também os admiro em sim, certa medida, e os Shark Tanks, a maior parte dessas pessoas nós não as conhecemos realmente, conhecemos uma imagem que é criada à sua volta, não, a maior parte das pessoas não tem noção do que era trabalhar, por exemplo, com Steve Jobs e por aí fora. De facto, é um conselho que eu sempre dou às pessoas, tenho falado com pessoas, com profissionais espetaculares, e que têm os pés assentes na terra e que vivem na nossa realidade, no nosso mundo, e que nós podemos seguir realmente como exemplos reais e não aqueles que vemos no Instagram das Bitcoins e dos Lamborghinis, no Instagram e agora também no YouTube, não é? Em alguns podcasts. sim. E quero-te agradecer muito, Luís, é muito ocupado, anda sempre de um lado para o outro, das vezes que eu falo com ele, ou ele está a fazer alguma coisa, ou está a caminho de um cliente para o outro, e portanto é muito bom e agradeço-te por teres dedicado este bocadinho aqui a falares comigo e com a comunidade Super Humano,
e muito obrigado, foi muito bom estar aqui a falar contigo um bocadinho e a aprender também com esta que é a tua experiência. Olha, obrigado eu, André, e parabéns, e continua, força, e, e segue em frente, como costumo dizer, e com atitude e postura positiva, que acho que é assim que temos que ver a vida, e aproveitar a vida, viver a vida. E às vezes esquecer a tecnologia, não esquecer de nós, e não esquecer quem nós amamos, para viver a vida de uma forma positiva e desfrutá-la. Bom, uma excelente mensagem para terminarmos aqui o podcast desta semana. Todas as informações, todos os links do que nós falámos aqui no podcast vão estar na descrição do vídeo. Obrigado a todos por terem ouvido e por terem visto o podcast, o iCast desta semana, e mais uma vez obrigado e um forte abraço ao Luís.